canção então surge mais uma vez. As tuas mãos levantam as minhas mãos. Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança. Como eu te amo, como eu te amo, mais famoso dentre todos, os meus olhos estão só em ti. Quando as melodias se esvaziam do meu ser, mais uma vez as tuas mãos levantam as minhas mãos. Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior estás em mim, a esperança maior dentre todos, os meus olhos estão só em ti. Como eu te amo, como eu te amo, mais famoso dentre todos, os meus olhos estão só em ti. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Sim, Jesus. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança Sim, Senhor, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Não conseguimos nem te adorar se não for a tua ajuda, Senhor. Por isso, Deus, nos leva além nesta noite. Pega as suas mãos e começa a pedir: sopra sobre mim, sopra Espírito de vida, Espírito, aquele que nos levanta a ter uma vida em abundância em Jesus. Por isso, vem sobre nós, vem sobre os nossos familiares, vem sobre os nossos bairros, sobre as nossas cidades, sobre o nosso país. Vem, Espírito de Deus. Sopro
Sopra sobre essa terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre essa terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus. Levante em nós, nascemos para essa hora. Em uma voz nos levantamos, tua vida ergue esse exército, que teu Espírito se levante em nós. Nascemos para essa hora. Em uma voz nos levantamos, que a tua vida ergue esse exército, que teu Espírito se levante em nós. Nascemos para essa hora. Em uma voz nos levantamos, que a tua vida ergue esse exército,
Clamamos ao teu Espírito. Unimos nossos corações ao teu mais uma vez. Sim, Senhor. Eu vejo a luz que vem dos teus olhos, ouço o seu pra trás. Eu vejo a nuvem que se move com glória, o seu Espírito a me chamar. Vejo a luz que vem dos teus olhos, eu corro sem olhar para trás. Eu vejo a nuvem que se move com glória, o seu Espírito a me chamar. Face a face, quero intensamente te adorar, te adorar. Face a face, quero intensamente te amar, te amar. Queima meu coração com a mais pura paixão por ti. Queima meu coração com a mais pura paixão por ti.
face a face, quero intensamente te adorar, te adorar. Face a face, quero simplesmente te amar, Jesus. Te amamos, Jesus. Te honramos, Jesus. Por amar aquilo. Comece a adorar Ele com as suas palavras. Sim, Jesus, te amamos. Sim, Jesus, te honramos. Por amar queima meu coração com a mais pura paixão por ti. Tome um tempo para renovar a sua paixão por Jesus. Sim, Senhor, nós te amamos, Senhor. Não estamos aqui à procura de nenhuma sensação. Estamos à procura da tua face, Senhor. Sim, por isso vem, 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 Jesus. Eu vejo o Senhor mostrando muitos corações que têm expectativas iguais. Expectativas iguais geram resultados iguais. Espere algo novo de Jesus nesta noite. Espere algo novo dele. Sim, Jesus, nós nos derramamos, nós nos rendemos a ti. Abre a sua boca, comece a adorar. Vamos esticar o nosso odre, esticar o nosso ser. Sim, Jesus. Tu és o único. Tu não és aquele que só nos abençoa. Tu não és a mão somente que nos cura. Tu não és o nome que apenas liberta. Tu és nosso amado. Tu és nosso amado. Tu és nosso amado. Tu és nossa paixão, Jesus. Erga suas mãos, comece a amar o seu amado. Ame o seu amado. Sim, Senhor, nos esvaziamos dos nossos pedidos e começamos
começamos a te amar. Sim, Senhor. Por amar aqui, por amar assim, por amar aqui, por amar além. Sim, Senhor, por amar aqui, por amar Desejo cantar de volta a canção que me conquistou. Procuro as palavras que me disse quando me achou. Aos pés daquela cruz, e tudo me faz ver o valor, poder daquela cruz. Jesus, meu noivo, minha adoração é o nado que derramo. Paixão são as lágrimas de amor. Meu presente é a minha vida que te dou. Jesus, meu noivo, minha adoração é o nado que derramo. Minha paixão são as lágrimas de amor. Meu presente é a minha vida que te dou. Desejo cantar de volta a canção que me conquistou. Procuro as palavras que me disse quando me achou. E tudo me leva de volta
Jesus, meu noivo, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é minha vida que te dou. Jesus, meu noivo, sim, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é minha vida que te dou, e tudo me leva, e tudo me leva de volta aos pés daquela cruz, e tudo me faz ver o valor aos pés daquela cruz. Erga suas mãos, declare: Jesus, meu noivo, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é a minha vida que te dou. Jesus, meu noivo, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é a minha vida que te dou. Que honra é ser chamado solteiro, que honra é estar bem aqui. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos hoje terminando a nossa série de finanças e o reino. Nós, para quem não sabe, talvez você seja um visitante aqui ou novo aqui, nós estamos numa série. Essa série durou 4 semanas, são 4 domingos. De vez em quando nós tomamos umas 4 semanas ou 5 domingos para realmente parar e analisar o que a Bíblia diz acerca de finanças no contexto do reino de Deus. Então nós estamos justamente nessa série. Então se você está pegando essa mensagem pela primeira vez, ou uma mensagem da nossa série, nós já estamos fazendo isso há 3 semanas, então tem um contexto para isso, mas você é mais do que bem-vindo a estar entrando nisso junto com a gente. E se você puder, vai lá no nosso canal no YouTube, você consegue assistir as outras 3 mensagens prévias a essa aqui. Mas nós realmente queremos escutar aquilo que Deus tem para falar sobre finanças. E eu sei que é um tema que é um pouco controverso, um pouco polêmico, mas justamente por conta disso é importantíssimo nós olharmos para a Bíblia e falarmos: Deus, o que a Bíblia diz? Nós queremos descobrir o que a Bíblia diz acerca de finanças e o reino. E eu compartilhei aqui nas outras semanas dessa minha dificuldade, que era falar sobre esse tema. E eu fui confrontado pelo Espírito Santo, porque eu falava: Deus, eu faço de tudo menos falar de dinheiro. Não me peça, por favor, Deus, falar de dinheiro é um tema muito controverso, muito polêmico, eu não quero me envolver com esse negócio. Por favor, Deus, não, eu faço qualquer outra coisa menos isso. E o Senhor me confrontou e na verdade eu comecei a perceber que eu carregava o temor dos homens dentro de mim. E na verdade você não tem escolha, você acaba sendo guiado por uma dessas duas forças. Ou você vai guiar e pautar a tua vida debaixo do temor de Deus, ou do temor dos homens. O que significa você ser guiado pelo temor de Deus versus temor dos homens? Ser guiado pelo temor dos homens significa que você valoriza mais a opinião das pessoas ao teu redor, dos homens ao teu redor, do que a opinião de Deus acerca da tua vida. E eu estava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, se eles iam me categorizar como aqueles outros lá, e eu estou tentando provar que eu não sou que nem aqueles outros lá. E o Senhor falou assim: não, você não precisa se preocupar com isso. Eu quero que você seja guiado pelo temor de Deus. Amém?
Na verdade, se você quiser pregar a Bíblia, não tem como você evitar o tema de finanças. Só no Novo Testamento há 250 menções diretas acerca de dinheiro. Tem uns que argumentam que desde Gênesis e Apocalipse, Velho e Novo Testamento, você tem mais de 2.000 menções diretas e indiretas acerca de dinheiro. Se nós queremos ver famílias saudáveis, nós temos que falar sobre dinheiro, porque o dinheiro é a causa de mais de 50% dos divórcios do Brasil. Se nós quisermos falar sobre Deus, eu quero ser promovido no reino de Deus, você não tem como não falar sobre finanças, porque finanças faz parte de um contexto maior chamado mordomia. Nós sabemos, para você crescer no reino de Deus, você tem que exercer a lei da boa mordomia, ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei, assim diz o Senhor. Amém? Então na primeira mensagem que nós falamos sobre mordomia. O que significa ser um mordomo? A realidade o mordomo é aquele que administra algo que não é dele. Nós somos todos mordomos, nós estamos administrando algo que não é nosso. O tempo que nós temos aqui na terra não é nosso. O talento que nós temos não é nosso. O tesouro que nós temos não é nosso. Mas o dinheiro que eu tenho é meu. Eu paguei, eu ralei, eu trabalhei, eu estudei, é meu. Eu sei que você tem o teu mérito nisso, mas você nunca pagou para ter a saúde que você tem. Você nunca pagou para ter o cérebro que pensa que nem você pensa tão bem. Você nunca pagou para ter o talento que você tem. E tudo aquilo é fruto de algo que você recebeu de Deus. Assim como está escrito lá em Tiago, todo dom que é bom e perfeito vem do Pai das luzes. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Amém? A questão da mordomia é que um dia nós vamos ter que prestar contas. E sabe, o que Deus quer não é que você venha simplesmente ter algo que veio dele, entender que não é teu, entender que é dele, que você tem que administrar, e você ficar guardando que nem aquele homem que recebeu um talento, enterrou e depois devolveu só um talento para Jesus. Não, para o seu Senhor. Ele quer que você venha multiplicar. Então, um bom mordomo, ele entende, aquilo que eu tenho não é meu, um dia eu terei que prestar contas disso, e terceira coisa, eu vou ter que multiplicar. E Deus quer que você multiplique teu tesouro, Deus quer que você multiplique teu talento, e Deus quer que você multiplique a tua influência para o fim da expansão do reino de Deus na terra. Não para a construção do teu império, mas para a construção do reino de Deus aqui na terra. Na segunda mensagem nós falamos sobre cortando o espírito de mamon na nossa vida. O dinheiro é neutro. Fala comigo, o dinheiro é neutro. Você escolhe, eu escolho o que nós queremos pôr de espírito sobre aquilo. Se aquele dinheiro vai ser usado para a obra do Espírito Santo, ou se aquele dinheiro vai ser usado para mamon e pôr o espírito de mamon sobre ele. O espírito de mamon é o espírito de autossuficiência e arrogância, onde tudo aquilo que Deus, ele vem para suprir, o dinheiro fala, não, eu vou suprir para você. A felicidade, o significado, o senso de destino, tudo isso que mamon fala, não, eu posso dar isso para você. Esse é o espírito de mamon, e nós temos a escolha de falar, eu posso pôr o mamon em cima desse dinheiro, ou eu vou santificar esse dinheiro para o fruto, para o usufruto da expansão do reino de Deus. E a maneira como nós fazemos isso é o que nós falamos na terceira mensagem, são os nossos dízimos. Dízimo não é algo que é só da lei mosaica, na verdade dízimo começava já desde Abel, 2.500 anos antes da lei de Moisés, veio através também, foi praticado por Abraão com Melquisedeque 500 anos antes da lei de Moisés, e 400 anos antes da lei de Moisés com Jacó. Então nós sabemos que Moisés também praticava o dízimo. Depois Jesus em Mateus 23 nos ordena, dê o teu dízimo, pratique sim as coisas mais importantes, justiça, misericórdia e fidelidade, mas não deixe de praticar o teu dízimo, a fidelidade do teu dízimo. Depois mais tarde também o autor de Hebreus fala, homens recebem o teu dízimo, mas aqui nessa terra, mas é Jesus que recebe lá no céu. Então nós sabemos que o dízimo ele é bíblico, e o dízimo é uma bênção. Fala comigo, o dízimo é uma bênção. O dízimo é uma bênção porque ele é um artifício, que é uma vacina. Na verdade como se fosse uma vacina que você toma todos os meses contra a tua autossuficiência e tua arrogância. É a prova. Será que 90% com a bênção de Deus vai mais longe do que 100% sem a bênção de Deus? Nós falamos sobre isso semana passada, e hoje nós vamos falar sobre generosidade. Fala comigo, generosidade. Nós temos o DNA de generosidade. Fala quem está do teu lado, você é uma pessoa muito generosa. Talvez você nem conheça essa pessoa, e você está falando uma coisa que você nem sabe, mas deixa eu falar uma coisa. Se você está em Jesus, você já tem o DNA de generosidade. Então pela fé você já pode falar, você é uma pessoa muito generosa. Na verdade, sabe, nós crescemos
com uma coisa chamada um egoísmo, desde o nosso primeiro nascimento. Nosso pecado original inclui o egoísmo. E eu queria que você abrisse comigo em João 12. Essa vai ser a nossa passagem de hoje. Eu tenho um pouco tempo, eu vou meio que correr, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco em João 12, versículo 1. Acompanha aí comigo, fala assim, João 12, 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, para por aí, eu queria que você entendesse um pouco o cenário que está acontecendo. Jesus vai para essa casa, é a casa onde ele sempre fica quando ele está lá em Betânia. É a casa de 3 pessoas que nós já conhecemos: Marta, Maria e Lázaro. Eles são família, eles são irmãos. Então os 3 são irmãos. E para variar, Marta está servindo o jantar. Ela era aquela pessoa que sempre estava ocupada servindo. E eu creio que Maria devia estar sentada na mesa de jantar. E fala aqui que Lázaro estava sentado também na mesa de jantar. Agora, é importante saber que isso está acontecendo 2 meses após aquele episódio famoso, que foi a ressurreição de Lázaro. Vocês lembram que Lázaro tinha morrido? Ele estava prestes a morrer. E as irmãs mandaram notícia falando: Jesus, vem rápido, vem orar pelo nosso irmão. E Jesus chega 3 dias depois da morte de Lázaro, e elas se queixam falando: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, quem sabe o Senhor poderia ter evitado essa morte. Mas Jesus vai lá e ele ressuscita Lázaro 3 dias depois da morte dele. Vocês lembram dessa história? Tá. Então é essa família que a gente está falando, e eu queria que você entendesse, isso aqui 2 meses depois, daí acontece justamente essa cena que nós estamos para ler, continuando aqui no versículo 3, diz que então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, assim como a gente acabou de cantar aqui no louvor, a música sobre o nardo, uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, ou o salário de 1 ano? E não se deu então o dinheiro aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Olha a resposta de Jesus. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Há mais ou menos 7 meses atrás, eu não tinha a mínima noção do que estava prestes para acontecer na minha vida. Quer dizer, eu tinha, mas não tinha. Eu estava prestes a ser jogado para dentro do mundo de bebês. Meu filho tem 7 meses de idade. E eu pensei: legal, vou ser pai para o resto da minha vida, e vai ser legal, um dia isso acontecer mesmo, que bom que aconteceu agora, e vamos que vamos. Mas eu não tinha a mínima noção que eu seria completamente submerso nesse mundo. E agora, para todo lugar que eu olho, tem coisas de bebês. Quem são os pais aqui? Quem são pais aqui? Tá? Você sabe o que eu estou falando então. Então, de repente, agora eu comecei já a entender algumas coisas de desenho de bebê. Eu não tinha a mínima noção disso. Sei que tem alguns desenhos de bebês que eles me falam que estimula demais e faz mal para a criança. Tem outros desenhos de bebês que não estimula tanto, que nem Baby Einstein. Gostaria de recomendar isso para o teu filho. E eles falaram que música clássica faz bem para o desenvolvimento da criança também. Então a gente está tocando bastante música clássica. Brinquedos que eu não sabia que eram tão caros, realmente existe. E, enfim, eu estou na sala, tem coisa de bebês. Eu vou para a cozinha, tem mamadeira de bebê. Eu vou para minha cama, eu encontro lá no meio do cobertor, tem um brinquedo de bebê. Tudo é um mundo de bebês. E eu não sei porque as pessoas pensam que agora, na verdade elas nem perguntam como eu estou. Elas falam: e aí, Theo, tudo bem? Como está o Zeca? E sabe, elas me mandam coisas na internet como vídeos de bebês, como se eu precisasse ver mais vídeos de bebês. E outro dia, essa semana na verdade, alguém me mandou um vídeo, e talvez você já assistiu esse vídeo. É um vídeo de dois gêmeos, eu não sei se eles são gêmeos ou gêmeas, e deviam ter mais ou menos 8 meses de idade, e estão chupando uma está chupando uma chupeta, a outra está sem a chupeta. Quem já viu esse vídeo? Sabe o que eu estou falando? Tá.
E daí ela tá chupando a chupeta. E daí tem a irmãzinha dela, tá do lado dela. E ela começa a fazer barulhos. E daí você começa a entender que ela tá querendo fazer, que ela tá querendo pegar a chupeta da boca da irmã. E daí a irmã tá tentando bloquear. Não vem. De repente, ela puxa a chupeta e põe na dela. E de repente, agora essa irmãzinha tá querendo pegar de volta a chupeta dela. E ela começa, puxa a chupeta e põe nela. E é mais ou menos, acho que uns 3 minutos disso. E fica, uma puxando da outra, outra puxando da outra. E daí você vê os comentários. Coraçãozinho, sorrisinho. Sabe, eu tava pensando outro dia, quando que o meu filho vai falar? E qual será a primeira palavra que o meu filho vai dizer? Eu gosto de pensar que vai ser papai. A Júnia acha que vai ser mamãe. Mas eu sei que é questão de tempo que um dia o meu filho vai começar a falar, me dá. Não é verdade? Você que é pai, você sabe o que eu estou falando. E de repente vai começar, me dá. Sabe, quando eu namorava a Júnia, eu falava para ela que eu queria ter 6 filhos. E, eu sei. E eu pensava, cara, quanto mais filhos melhor. E daí as pessoas falavam, mas é caro. Eu falava, Deus vai prover. Saía sempre como o mais espiritual do negócio. Mas sabe, eu comecei a perceber que, na verdade, eu tenho um dos meus melhores amigos, ele é pastor lá em Chicago. E ele me ligou, na época do meu namoro, ele me ligou e falou assim, Theo, você deveria passar um tempo aqui em casa, vem aqui visitar e tal. E eu estava indo para os Estados Unidos, e eu estava entre um compromisso e o outro, eu tinha 5 dias livres. Eu estava pensando, o que eu vou fazer? Acho que eu vou visitar alguém, meu amigo me liga. E eu falei, cara, então eu vou passar aí 5 dias com você. E eu fui com ele, e ele tem 6 filhos. Na verdade, ele tinha 5. Quando eu fui visitar, a esposa dele estava grávida, a última vez que eu tinha visto eles. E quando eu fui visitá-lo lá em Chicago, na época do meu namoro, isso faz uns 5 anos atrás, ela estava agora os 6 já existiam na Terra. E eles estavam lá, e era na época dos playoffs da NBA. Então, quem gosta de NBA aqui? Então, eu estava assistindo os playoffs, e esse meu amigo, ele jogava basquete também, o cara é fã de basquete também, então a gente assistia playoffs, e cara, eu lembro que a gente ficava, era toda noite, então, época de playoffs, toda noite tem jogo, então, a gente estava assistindo aquele jogo, e daí tem os 6 filhos, na verdade, a mais velha ficava no quarto, porque já estava com uns 12 anos, já está começando a ficar um pouco rebelde, então ela ficava lá no quarto sozinha, e daí os outros 5 na sala, e eu ficava lá, e de repente, de vez em quando ele tinha que levantar, fazer alguma coisa na cozinha. E quando ele saía, começava um bebê puxando um brinquedo, outro puxando de volta, e eles começavam a brigar. E por mais ou menos uns 15 minutos eu ficava, o que eu faço? O que eu faço? Eu falava, Zé, devolve pra ele. Não, é meu. Tá bom, então fica com você. Eu não sabia o que fazer. E eu lembro que ele tem um filho dele, que ele é um dos mais novos, que o cara é o mais marrento, é o Elijah. E o Elijah, cara, ele pegava os brinquedos das outras irmãs dele e ele não devolvia. Eu lembro que de vez em quando, o meu amigo, ele estava lá na cozinha fazendo alguma coisa, e nos intervalos lá do basquete, e eles começavam a brigar, os filhos começavam a brigar. E eu não sabia disso. Ele falou para mim uma coisa, ele me ensinou algo sobre paternidade. Ele falou assim, chega um certo tempo, quando você é pai de muitas crianças, que o nível de conflito entre as crianças é tão alto, que o teu senso de justiça você joga para fora, e a única coisa que você quer é paz. E eu escutava lá, eles começavam a berrar, e eu lá tipo, devolve pra ele. Tá bom, não quer devolver? Então não sei o que fazer. Então eu fico aqui assistindo basquete. E lá na cozinha o meu amigo Keith gritava, cala a boca! Daí ele entrava na sala e falava assim, cala a boca! Elijah! E daí eu falei, Keith, na verdade não era o Elijah, era o Isaiah. Não quero saber, todo mundo quieto. Vamos assistir o jogo. Só que esse instinto de me dá, é meu, é algo do ser humano. Você não aprende isso, você nasce com isso. Sabe, algumas semanas atrás eu contei da história de um jovem que 4 anos aqui nessa igreja ele tinha se convertido aqui nessa igreja, e ele estava andando com Jesus mais ou menos 6 meses, e ele batalhava um pecado, e aquele negócio incomodava tanto ele, e no final de todo o culto de jovens ele vinha para frente e falava assim, Theo, posso falar com você? Pode. Ele confessava aquele pecado, ele sentia péssimo acerca daquele pecado. Eu orava com ele, eu encorajava ele, eu liberava perdão e falava assim, cara, esses são alguns passos práticos para você vencer esse pecado. Dava a próxima semana, ele voltava, ele confessava o mesmo pecado, envergonhado, falava, cara, eu caí de novo nisso. Eu falava para ele, encorajava, ajudava ele. Ele dizia, tá bom, agora eu vou. Terceira semana ele voltava, a mesma coisa.
Isso aconteceu 8 semanas consecutivas. Na 8ª semana ele chegou para mim e ele falou assim: Theo, acho que eu não sou mais salvo, cara. Cara, eu sou perverso. Eu tenho lascívia dentro de mim, eu não acredito nisso. Não é possível, cara, que eu tenho Jesus e eu ainda faço isso. Eu não quero fazer, mas eu faço isso. E ele começou a questionar o fenômeno do novo nascimento. Eu falei: para aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você está andando com Jesus? Ele falou: eu me converti há 6 meses atrás. Tá bom, deixa eu perguntar uma coisa. Há 1 ano atrás você cometia esse pecado? Eu praticava isso, sim. Quando você praticava isso há 1 ano atrás, você se sentia tão mal que nem está se sentindo agora? Não. Por que não? Porque era o que meus amigos faziam, é o que eu fazia, era normal. Justamente. Esse é o maior indício que você é salvo. A tua nova natureza fala: isso aqui não tem nada a ver com quem eu sou, e por isso me incomoda a tal ponto que quando chegar no sábado à noite, lá no culto dos jovens, eu quero procurar alguém, eu quero confessar isso, eu quero me livrar disso. Há 1 ano atrás você nunca pensaria nisso. Para você se consideraria isso completamente normal. Esse é o maior indicativo: você é salvo. Você acabou de receber a natureza de Cristo em você. Então por que eu estou pecando? Porque todos nós estamos num processo de santificação. Esse processo é o processo onde a nossa alma e o nosso corpo físico ainda está entrando em compatibilidade ao fenômeno sobrenatural que aconteceu no nosso espírito no dia que nós recebemos, por fé, a graça de Deus. Faz sentido? E por que eu estou falando isso? Porque talvez você está aqui e está pensando: eu não sou generoso. A pessoa que está do meu lado acabou de falar que eu sou generoso. Eu não sou generoso. Eu me sinto mais que nem esses bebês que ficam brigando por brinquedos. Mas eu falo para você: você é generoso. Se você tem Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, se o Espírito Santo faz morada em você, eu falo para você que você tem o DNA de generosidade do teu Pai Celestial. A mensagem hoje é o DNA de generosidade. Eu quero falar aqui sobre 3 aspectos de generosidade. Eu quero começar falando sobre o inimigo da generosidade. Se você está anotando, anota aí, eu tenho 3 pontos. O primeiro ponto é o inimigo da generosidade. Eu quero começar dizendo que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Então, se você estiver anotando, anota isso aí também. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Agora, olha comigo o versículo 4. Diz assim, João 12, versículo 4, no nosso texto: então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, foi para o dia da minha sepultura que ela guardou isto. Para pensar comigo. Quantas vezes você já não escutou pessoas falando, ou talvez não literalmente isso, mas talvez algo do gênero: mas por quê? Por que tanta coisa assim na igreja? Dá o dinheiro para os pobres. Aquele fulano lá que diz que é crente, por que tanta coisa assim? Dá dinheiro para os pobres. Sabe, o que eu queria parar para a gente analisar nesse texto aqui são 2 atitudes e 2 corações. A primeira atitude e o coração que eu quero focar aqui é um coração generoso de Maria. Agora, eu queria começar falando aqui sobre Judas. Judas é esse cara que tem um coração egoísta. Judas é um cara que se ofendeu com a extravagância de Maria. E sabe, a realidade é que Judas, ele é um cara que a Bíblia fala que ele era ladrão. Então, se você for parar para pensar, Judas, ele tá naquela situação e de repente ele sem perceber, começa a acontecer isso na frente dos discípulos. Maria está sendo generosa de uma maneira extravagante. Eu não sei se se já teve alguma coisa acontecer isso na tua vida, se você conhece pessoas assim, que quando você tem algo que acontece de bom para você, algumas pessoas ficam assim: sério? E você sabe que não estão felizes com você. Sabe o que eu estou falando? Que nem, por exemplo, outro dia eu estava com meus amigos. Outro dia não, muito tempo atrás. Tem um grupo de amigos que a gente estudou junto na escola, desde pequeno. E eu conheço nós nos conhecemos muito bem.
E de vez em quando a gente ainda se junta faz tempo que a gente não faz isso, mas antigamente a gente se juntava mais para botar o papo um dia e tal, e se ver. E eu lembro que nós éramos mais ou menos um grupo de 4, 5 pessoas, e um desses nossos amigos, eu lembro que ele veio para um encontro nosso, ele falou assim: cara, você não vai acreditar, eu acabei de comprar um carro novo, você tem que ver esse carro, tá lá na garagem, tá lá no estacionamento, vamos lá. E a gente saiu correndo para ver o carro dele, e todo mundo foi, e quando o pessoal viu o carro, todo mundo: caramba, uau, uau. E a gente tem um amigo, a gente se conhece muito bem, eu tenho um amigo, e eu vi esse meu amigo, ele fez assim, ó. Próxima pergunta: quanto custou? Você conhece pessoas assim? Ele não falou nada, mas eu sabia o que ele estava pensando, porque eu conheci desde os meus 5 anos de idade. Aquele cara estava pensando: caro, você podia ter usado esse dinheiro para dar para os pobres. Sabe o que eu estou falando? Sabe, o meu pai espiritual, o pastor quem eu servi lá nos Estados Unidos, Carolina do Norte, Dr. Fletcher, ele falava para mim assim: sabe, quando você começar a montar uma equipe de líderes, você tem que montar com pessoas que você confia. Sabe como que você sabe quem você confia? Você recebe uma bênção de Deus, você guarda essa bênção, você não fala para ninguém. Você arquiteta, você bola a maneira certa para comunicar essa bênção. Você espera quando está todo mundo na mesma sala, e de repente você vai declarar, você vai anunciar essa bênção que Deus te deu. E daí você faz assim, ó, você entra na sala e fala assim: gente, vocês não vão acreditar, eu acabei de ganhar uma viagem, tudo pago para a Europa, eu e minha esposa. Nossa, um presente que Deus nos deu, alguém nos deu, foi uma bênção muito legal. E daí assim que você fala a boa notícia, você começa a observar. Quem não se alegrar com você, desconfia. Parece cômico, mas é a pura verdade. Porque é muito mais fácil você chorar com os que choram do que você se alegrar com os que se alegram. Faz sentido? E naquele momento eu comecei a ver: o cara não gostou do carro do meu amigo. Judas, ele olha para uma coisa que é, uau, extravagante. Maria, 1 ano de salário. Para pensar quanto que você faz por mês, vezes 12. Você gastar isso num perfume, num unguento, e você pegar aquele unguento e jogar aos pés de Jesus, e você pegar os teus cabelos e enxugar os pés de Jesus. Isso é extravagante. Quem concorda comigo? Diante daquilo, Judas fala: mas isso é demais, devia ter vendido para dar para os pobres. Versículo 6 fala assim que ele não se importava com os pobres. Olha só que interessante, olha para o texto. Fala assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Por que ele disse isso? Olha o texto, por que ele disse isso? Mas porque era ladrão. Cara, não basta você ser o traidor, você ainda tem que ser o ladrão. Olha isso. Eu não sei se você já parou para pensar. Olha só, ele continua o texto dizendo assim: ele era ladrão porque ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Deixa eu explicar esse negócio da bolsa. Jesus teve 3 anos de ministério público. O ministério público de Jesus seria mais ou menos o equivalente àquilo que nós hoje chamamos no mundo de igreja de ministério itinerante. Então, Jesus, ele ia para um vilarejo, uma vila, uma cidade, e ele fazia basicamente 4 coisas. Ele pregava acerca do reino, ele ensinava princípios do reino, ele expulsava demônios e ele curava enfermos. Ele ia para aquele lugar, ele começava a ministrar. Esse era o ministério de Jesus. Quando ele terminava o que ele tinha que fazer naquela cidade, ele pegava as coisas, ele ia para a próxima cidade, fazia aquilo, terminava lá, ia para a próxima cidade. Foi isso que Jesus fez por 3 anos. E nesse ínterim, a maneira que Jesus se mantinha financeiramente, ele e seus discípulos, eram pessoas que eram tão abençoadas por Jesus, de um coração tão grato. Eles falavam: Jesus, eu quero te ofertar uma coisa, o Senhor nos abençoou, o Senhor curou aqui o nosso familiar que estava enfermo, ou o Senhor trouxe significado para o meu sentido, para a minha existência, eu quero te abençoar. E Jesus falava assim: você quer semear, você quer investir no ministério internacional de Jesus Cristo? É isso que eu quero. Fala com o nosso tesoureiro Judas Iscariotes. Esse cara cuida das nossas finanças. O orçamento está na mão de Judas Iscariotes. E daí Judas fala: você traz para mim. E Judas recebia o dinheiro. Eu não sei se você já fez isso. Você está com um amigo, você está com, talvez, mulheres talvez façam mais isso. Você fala assim: ó, segura minha bolsa, eu vou para o banheiro, eu já volto. Imagina Jesus falando para você: ei, segura minha carteira, eu vou lá curar um enfermo, eu já volto. E você está lá segurando a carteira de Jesus, você e Judas. E Judas fala:
abre aí. Vê o que tem aí dentro. Pega um pouquinho aqui pra gente. O que você pensaria de Judas? Judas, você não está roubando um governo. Você não está roubando uma pessoa que você pode pensar é o corrupto. Você não está nem roubando um cara chato que você pensa, mas ele é rico, não vai fazer falta. Você está roubando Jesus. Não tem cara mais picareta do que isso, não é verdade? Você está roubando Jesus, cara. Você não viu o que ele acabou de fazer? Ele acabou de curar tantas pessoas, ele acabou de abraçar tantas crianças, ele acabou de curar tanto leproso, e depois disso ainda vai roubar Jesus. É o que Judas fazia. Judas embolsava o dinheiro de Jesus. Agora olha só que coisa mais doida. Judas, ele está lá, e ele olha para aquela situação, e sabe, quando eu vejo a atitude de Judas, eu me lembrei de uma situação que muitas vezes acontece, mais frequente do que nós imaginamos. Eu não sei se você conhece alguém que nem outro dia, eu vim, na verdade foi umas 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, eu estava ministrando aqui na igreja, foi um domingo, eu peguei o microfone, eu subi aqui, e eu falei, fica de pé onde você está, nós vamos orar. E quando eu falei isso, eu olhei para lá, e eu vi uma pessoa que eu não via há 6 anos, é um amigo meu, eu diria, nós não éramos tão próximos, nós nos conhecemos, e eu falei, nossa, ele está aqui hoje, e eu sabia que essa pessoa não estava andando com Jesus há muito tempo. Nós temos amigos em comum, eles falavam, ele não está andando com Jesus há muito tempo. E quando eu vi essa pessoa, eu falei, cara, que legal que ele está aqui. E até demorou até um pouco para eu engrenar na mensagem, porque aqui lá, eu estava, uau, ele está lá. E eu entrei na mensagem, e depois a banda voltou, ministrou, e eu só lembro que quando eu estava para sair daqui, eu olhei, e eu vi essa pessoa no altar, se entregando para Jesus, estava completamente sendo impactado pelo amor de Jesus. Eu falei, cara, que coisa linda. Não consegui nem me despedir para não interromper aquele momento. Deu 3, 4 dias, foi mais ou menos terça ou quarta-feira, ele já me mandou uma mensagem. Theo, posso conversar com você? Eu falei, pô, que legal, cara, vamos conversar. Sentei com ele para conversar, a gente marcou mesmo naquela semana, a gente sentou, e ele começou a falar assim, Theo, você sabe que eu não estava andando com Jesus, fazia uns 5, 6 anos, cara, que eu não estava indo para a igreja mesmo. Na verdade eu vou para uma igreja, mas nem vou de verdade, eu sou de uma outra igreja lá, mas faz muito tempo que eu também não vou lá. Só que, cara, Deus começou a estar fazendo alguma coisa, faz 2 ou 3 semanas que todo lugar que eu vou, cara, Deus fala comigo. Eu estou no restaurante, o garçom tem uma palavra para mim. Outro dia eu parei com o meu carro, estava parado no farol, uma pessoa saiu, veio para minha janela e entregou uma palavra de Deus para mim. Cara, e outro dia eu falei, cara, eu vou para a igreja, e alguém me convidou, vamos lá para a igreja lá do teu lá, vamos embora. A gente foi, e cara, eu falo para você que eu não estava nem querendo nada, eu estava lá só porque a pessoa me chamou, mas cara, Deus me pegou, domingo Deus me pegou de jeito, cara. Eu estava chorando, e desde então, cara, eu tenho visto alguma coisa acontecer dentro de mim. Eu falei, cara, isso é demais, o que está acontecendo? Eu falei, Jesus está te chamando, cara. Eu comecei a dar algumas dicas para ele, você tem que fazer isso, você tem que, escuta esse louvor aqui, cara, você tem que começar a escutar coisas que vão te levar mais perto de Deus. Vai lá e pega lá o CD da Monte Sião, e daí eu falei, pega lá alguns livros, esses livros aqui, lê esse texto aqui, você começa com Mateus, e você vai ler. Eu comecei a falar com ele, tá bom, eu vou fazer isso, e medita na palavra. Eu comecei a falar para ele o que tinha que fazer, tá bom, eu vou fazer isso. Deu mais ou menos 2 semanas, ele me liga, 2 semanas atrás, ele me ligou, falou, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, vamos marcar. A gente saiu para comer alguma coisa, a gente chegou lá, eu sentei, ele falou assim, cara, tá sendo demais. Eu passo tempo, horas na presença de Deus. Eu tô chorando, cara, é coisa mais doida. Eu tô tendo sonho, eu tô tendo visões, cara, coisa mais maluca, cara. E ele começou a me contar de um romance que ele tá tendo com Jesus. Isso é demais, não é verdade? É demais isso. E ele tava contando isso para mim, e eu, cara, que legal, é isso mesmo. Daí ele falou assim, mas tem um problema. Eu falei, qual que é o problema? Será que eu estou ficando fanático? Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou assim, porque os meus pais estão falando que eu estou ficando fanático. O meu irmão está falando que eu estou ficando fanático. Eu falei, calma aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Eu sabia que os pais, a família deles, eles têm um negócio, e os filhos trabalham no negócio. E eu falei, você está trabalhando lá? Tô, tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está sendo um bom trabalhador? Você está sendo responsável? Não, sempre fui, e ele sempre foi. Eu falei, continua. Você está estudando ainda? Estou estudando. Você está sendo um bom aluno? Continua sendo um bom aluno? Tá. Você está cumprindo com todas as suas obrigações, as suas responsabilidades, não está deixando nada, a peteca cair em nenhuma área. Não, está tudo. Então, de onde que eles tiram essa ideia que você está sendo fanático? Theo, porque eu não quero mais ir para a praia de final de semana, eu quero ir para a igreja, à noite o pessoal sai para fazer outras coisas. Cara, eu estou procurando uma vigília para participar. O cara estava tipo, tem uma vigília lá na Zona Leste, eu vou lá. Tem uma vigília lá no ABC, eu vou lá. O cara viajando para lá e para cá, correndo atrás de reuniões, de cultos, Cara, ele falou assim, cara, eu estou indo até em reunião de oração de manzinha de coque. Eu vou em qualquer lugar, cara. O cara estava faminto.
Falei, mas tudo bem. Ele falou assim, cara, o meu irmão outro dia entrou no meu quarto, cara. Ele me pegou, eu estava lá deitado na minha cama, chorando, soluçando, tremendo. Ele falou, você tá maluco, cara? Desliga essa música, cara. Você só toca música de igreja, todo lugar, cara. Você não larga esses livros. Eu estou ficando fanático, Theo? Falei, não, você não está ficando fanático. Você seria fanático se você não tivesse sendo uma pessoa responsável nos teus outros afazeres. Mas o que você está sendo agora é simplesmente uma pessoa extravagante. Você está apaixonado. Você está apaixonado de maneira extravagante. E Jesus se alegra nisso. Eu falei para ele, continua sendo responsável, continua sendo bom mordomo dos teus estudos, do teu trabalho, das tuas responsabilidades. Mas, cara, quando a gente está falando sobre a presença de Deus, pisa mais fundo, cara. Você tem mais ainda. Eu falei, tá bom. Então o que está acontecendo com meus pais? Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Eu conheço os pais dessa pessoa, eu conheço a família. Eu falei, tua família é uma família muito boa. Eles amam Jesus. E Jesus ama eles. Mas nesse momento, eu tenho que ser sincero com você. O que está acontecendo é que a tua extravagância está trazendo um incômodo para a mornidão deles. E muitas pessoas vão falar, não seja fanático. Não é porque as pessoas realmente se importam se você vai ou não vai se tornar fanático. É porque quando eles falam, calma. Isso alivia, ou isso os poupa de autoanalisarem e perguntarem, será que eu não deveria ser mais entregue a Jesus? Porque agora ele acabou de elevar o patamar. O padrão acabou de ir para um próximo patamar. Será que eu não deveria ser assim? E para eu não ter que lidar com a minha mornidão, calma, não seja fanático. Quem já conhece essa história? Sabe o que está acontecendo? É a mesma coisa aqui. O inimigo da generosidade é o egoísmo. E o egoísmo de Judas, ele vem à tona diante de uma extravagância, uma generosidade extravagante nessa mulher. Ela vem, ela se joga e o negócio é tão forte que isso causa até uma ofensa no coração de Judas. E Judas fala, isso aí poderia ter dado para os pobres. Não que ele se importasse com os pobres, mas era algo que, sabe, dentro do coração dele veio o egoísmo e se manifestou nesse discurso. Agora para pensar Jesus. Jesus fala, Judas, você segura a minha bolsa. Eu vou lá curar uns enfermos, eu já volto. Às vezes você pode pensar até como eu já pensei. Jesus, por que o Senhor está pondo Judas para segurar a bolsa com dinheiro? O Senhor já sabe o caráter dele, o Senhor sabe da fraqueza dele. Por que o Senhor está pondo ele? O Senhor está armando ele para fracassar? Talvez na verdade não é talvez, eu pensei, Jesus, mas será que o Senhor não está jogando ele para tentação? Será que o Senhor não está armando ele para um próprio fracasso? Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Versículo 13. Diz assim, Paulo diz, não sobreveio, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Amém? Olha só como que manifesta a fidelidade de Deus. Deus é fiel no sentido que Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Em outras palavras, se você crê que Deus é fiel, Ele é tão fiel que não importa a situação que você está, na situação que você está, a tentação na qual você se encontra, você tem dentro de você os recursos necessários para superar e vencer. Essa é a fidelidade de Deus. Deus não vai permitir você estar numa situação onde você não consegue suportar a tentação. Então o Senhor não tentou Judas. Não, se Deus é fiel, se Jesus é Deus, Ele não tentou Judas. Então o que Jesus estava fazendo com Judas? Eu gostaria de sugerir que Jesus estava amando Judas. Que Jesus falava, Judas, está aqui a bolsa. Eu sei que você tem fraqueza, justamente nessa área. Pega a bolsa. Eu vou virar para lá. E eu vou esperar, e eu vou ter fé, e eu vou crer que você vai vencer. Tenta lá, Judas. Judas ia lá, pegava dinheiro. E Jesus fazia vista grossa.
recebia mais. Você quer ofertar para o ministério de Jesus Cristo? Aqui, ó, fala com Judas. Judas recebia o dinheiro. Jesus continuava curando os enfermos. Jesus continuava pregando o reino. Mais ofertas? É tudo com Judas, nosso tesoureiro. Judas recebia e Jesus falava: vai, Judas, vence. Eu sei que agora você vai conseguir vencer. Vai lá. Não vou nem olhar, vai lá. Judas, tudo bem. Tem mais oferta aqui para o Judas. Agora ele vai vencer. Vai lá, Judas. O que Jesus estava fazendo? Jesus amava tanto Judas que ele falava: eu creio que quando você... Sabe, às vezes a gente tem que parar para pensar que talvez Deus acredite mais em nós do que nós acreditamos em nós mesmos. Faz sentido? E Judas, ele estava com aquela bolsa, ele estava com aquele dinheiro, e Jesus sabia: eu sei que você é fraco nessa área, mas por favor, Judas, eu estou te dando agora a tua 23ª chance. Por favor, passe nessa prova. Não fracasse. Você consegue, através do teu livre-arbítrio, superar essa tentação. Você vai conseguir ter vitória. E quem sabe, Jesus estava pensando, quem sabe você tem a vitória agora. Isso aí vai te dar um embalo, uma autoridade para a próxima tentação, você ter mais uma vitória. E quem sabe a gente consegue reverter essa tendência. E quem sabe até o ponto aonde chegarem os fariseus e falarem: ei, aqui está 30 pratas pela cabeça de Jesus. Você já vai ter tantas vitórias, porque você teve tantas vitórias com a bolsa do ministério de Jesus nas tuas mãos, que você fala: eu não vou me vender por dinheiro. Judas, por favor, nos ajude a chegar nesse lugar onde eu vou ter que conversar com o meu Pai e com o Espírito Santo e falar: ele não vai ser o traidor. Nós temos que escolher através da soberania. Nós vamos ter que escolher uma outra pessoa para ser o traidor, porque ele amava tanto Judas. Faz sentido? Mas Judas, naquela situação, ele começa a trazer à tona. Sabe, deixa eu falar uma coisa: toda vez que você for generoso, você vai começar a trazer à superfície, ao teu redor, pessoas que serão generosas ou pessoas que serão egoístas. E muitas vezes, aquilo que pessoas vão considerar: isso aqui é extravagante demais. Extravagante demais para muitas pessoas é mais do que elas têm. Não tem a ver com valor. Algumas pessoas, R$2 é extravagante demais. Para algumas outras pessoas, R$2 milhões é extravagante demais. Não tem a ver com valor, tem a ver com coração. Faz sentido? O inimigo da generosidade é o egoísmo. E Judas começou a mostrar isso. Agora, eu queria que você parasse um pouquinho aqui e voltasse para agora para o segundo ponto, que é a extravagância. Nós estamos falando sobre extravagância, a extravagância da generosidade. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero só esclarecer algo. Na palavra de Deus, se você for ver na Bíblia, existem 3 maneiras ou 3 categorias de dar. 3 categorias de dar. A primeira categoria é o dízimo. É os 10% que não é nem nosso. Nós devolvemos. Nós damos de volta a ele ao que é dele. Aqui, 10%. Agora, a segunda categoria são ofertas. E as ofertas, você está falando daquilo que sobrou dos 90%, onde a bênção de Deus descansa. Existe a terceira categoria, que são as ofertas extravagantes. Meu amigo gosta de falar que são as ofertas doloridas. Quem já teve uma oferta dolorida? Eu normalmente, lá em casa, eu e o Júnior, a gente sabe, dízimo, a gente não quer nem olhar para não ter nem apego. Isso aqui não é nem nosso mesmo, então já dá de volta 10%, vai. Agora, os outros, tá bom, a oferta. E normalmente nós já temos um sistema. A oferta, nós temos a oferta de missões, tem oferta de culto, tem oferta por um legado, tem oferta de caridade. A gente já começa a separar as ofertas. Mas de vez em quando Deus nos pede uma oferta extravagante. E aquilo lá tem que doer, senão não é extravagante. Faz sentido? Eu lembro uma vez que eu estava voltando dos Estados Unidos e eu gosto de tênis. E tem uma loja lá que eu paro lá, sempre antes de eu ir para o aeroporto. Normalmente é a minha última parada antes de ir para o aeroporto, pegar o voo de volta. Eu vou lá e eu compro meus tênis. Daí eu comprei um tênis lá e tá legal. Cheguei em São Paulo, eu lembro como se fosse ontem. Eu sentei para desfazer a mala, eu abri a mala, e daí eu olhei e falei: cara, olha esse tênis. E o Espírito Santo falou comigo: você gosta desse tênis, né? Droga! Pra quem? Tá bom, eu dou. Mas eu dou oferta dolorida. Agora, tênis? Para uma pessoa, tênis não é nada. Para outra pessoa pode ser muito. A questão do coração. Faz sentido? É uma oferta extravagante. Agora, na Bíblia tem exemplos de ofertas extravagantes. Olha só Davi. Os teólogos pegaram a vida de Davi, eles destrincharam tudo aquilo que Davi deu para a construção do templo de Deus. Eles transformaram e fizeram a transferência ou câmbio para a moeda dos dias de hoje. Então, em dólares, Davi deu 21 bilhões de dólares
para a construção do templo. Quem considera isso extravagante? Olha só outra oferta extravagante na Bíblia. A viúva que deu 2 moedas. Jesus falou que era extravagante. Vinham lá os fariseus, eles despejavam os baldes de oferta, e Jesus falou, não. Ela deu mais que todo mundo, ela deu 2 moedas. Isso é extravagância. Maria, 300 dinheiros, o salário de 1 ano, ela joga aos pés de Jesus. Isso é extravagante. Quem concorda que isso é extravagante? É verdade. Agora, olha só uma coisa do outro. Deus também dá ofertas extravagantes. Quem concorda que Jesus sendo dado na cruz, para mim e por você, é extravagante? Eu lembro que quando eu estou diante de uma oferta extravagante que eu tenho que dar, eu fico pensando, se Deus deu o seu próprio filho como uma oferta extravagante, você acha que essa minha oferta, que eu considero extravagante, vai impressionar Deus? Deus, eu tenho que dar. Faz sentido? Esse andar de você entender, sabe? Domingo passado uma pessoa veio para mim e falou assim, Theo, eu quero saber uma coisa, tem uma pergunta sobre os dízimos. Ela falou assim, eu posso dar 5% de dízimo aqui, e depois eu vou dar 5% de dízimo numa outra organização que eu gosto muito, que me abençoa bastante? Ou se não, eu estava pensando numa outra opção. Na verdade, eu posso dar 3% do meu dízimo aqui, daí tem 3% que eu daria para uma outra organização que eu gosto muito. Eu tenho uma outra organização que eu gosto muito também, que me abençoa bastante, eu dou 3% lá. Tem um outro lugar lá que eu vou dar 1%. Eu falei, eu posso fazer isso? Eu falei, então, deixa eu explicar uma coisa. Dízimo é 10%. Então, 5 mais 5, 10. 3 mais 3 mais 3 mais 1, 10. Eu falei, não, eu entendo. Eu sei que é 10. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Se Jesus chegasse para você e falasse assim, aqui está o meu carro, fica com você agora, depois você me devolve. E no tempo que você está cuidando do carro de Jesus, que um dia ele vai pedir para você devolver, alguém fala assim, ei, estou precisando de uma roda. Aqui uma roda, daqui arranca essa roda aqui. Estou precisando de um som. Arranca o som daqui, leva lá para o teu carro. Você acha que isso é certo? Não. Por que não é certo? Porque não é meu. Como que eu vou ter autonomia para dividir e delegar para onde as partes daquilo que não é meu deveria ir? Eu não posso fazer isso. Eu lembro quando eu recebi essa explicação desse meu pastor nos Estados Unidos, eu comecei a pensar, é verdade. E na verdade, eu estou fazendo uma confissão, eu pensei em fazer essas divisões, mesmo eu tendo sido ensinado corretamente pela minha mãe que não é assim que se faz. E o Espírito Santo veio me confrontar. Quando eu falei, teologicamente eu entendi. E o Espírito Santo falou para mim, teologicamente você entendeu. Mas, deixa eu perguntar, por que você quer fazer isso? Sabe por que você quer fazer isso? Eu falei, por que, Deus? Porque você quer ter controle. Se você for parar para pensar, a nossa briga é por controle. Eu quero ter controle. Eu dou um pouquinho, não vou dar mais não. É? Então eu vou dar lá. Mudei de ideia aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Tenho controle. Soa uma coisa tão infantil. Mas outro dia eu estava lá na minha casa e de repente eu me vi, eu estava brigando com a minha esposa. Eu brigo com a minha esposa. Pelo controle da televisão. E daí eu parei no meu, cara, isso aqui é ridículo, cara. Eu estou brigando com ela pelo controle. Quem já brigou pelo controle? Eu tava falando, me dá o controle, eu não quero assistir eu quero assistir o jogo. Não, eu quero assistir o jogo, Cadê o controle? Não sei onde está o controle. Levanta a coxa que eu sei que se escondeu embaixo. Sabe o que eu estou falando? É algo da nossa humanidade. Nós queremos ter controle, nós somos egoístas. Para pensar nisso. E olha só aqui, abre comigo em 2 Coríntios. Você está aí em 1 Coríntios, vai um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios 8. Capítulo 8, versículo 1. Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Eu vou ler de uma versão, é uma versão nova, chamada Nova Versão Transformadora. É uma versão nova que acabou de sair da Mundo Cristão. Eu quero recomendar isso para vocês. Eles não pediram para eu falar isso, mas eles me deram uma cópia, eu estou lendo, estou gostando. Diz assim, versículo 1. Então vai ser um pouco diferente da tua, porque é uma versão mais contemporânea. Ele diz assim, agora irmãos, isso aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntios. De Corinto. Ele fala assim, agora irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas em Macedônia.
Então, praticamente, o que Paulo está falando aqui no versículo 1 é o seguinte: ei, igreja de Coríntios, eu quero que vocês saibam o exemplo que a igreja de Macedônia é, e vocês deveriam aprender com a igreja de Macedônia. Olha só o que eles estão fazendo lá na Macedônia. Ele está falando para os coríntios. Ele explica, versículo 2: a igreja de Macedônia tem sido provada com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Eu posso testemunhar que eles deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Isso é importante, iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que nós esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e depois a nós, como era o desejo de Deus. Versículo 5 diz assim, eu vou ler mais uma vez, acompanha na tua versão. Diz assim: eles fizeram até mais do que nós esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e depois a nós, como era o desejo de Deus. O que quer dizer isso? Ele está falando assim, ó, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que nós nos entreguemos a Ele. Agora, isso é só o primeiro passo. Depois que você se entrega a Ele, a sequência natural é você se entregar uns aos outros. E ele fala isso logo depois que ele fala sobre a oferta extravagante e generosa que a igreja de Macedônia deu para os apóstolos. O que significa isso? Significa que o Senhor está nos ensinando, se você realmente fala, eu me entrego ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, se você fala, é que nem a pessoa que fala, eu amo a Jesus, mas não ama o corpo de Cristo. Aí você fala assim, cara, eu amo só a cabeça, o corpo não quero, eu só quero só a cabeça. Não existe isso. Se você falar assim, eu me entrego ao Senhor Jesus, não tem como você se entregar ao Senhor Jesus sem você começar a viver de uma maneira generosa e extravagante com as pessoas ao teu redor. Faz sentido? Então a primeira coisa é o inimigo da generosidade, é o egoísmo. A segunda é a extravagância da generosidade. Repita comigo, o prazer de Deus é que eu venha entregar-me a Ele e que eu venha exercer uma generosidade extravagante. Amém? Terceiro ponto, quero terminar com isso aqui. A recompensa da generosidade. A recompensa da generosidade. Marcos 14:9, abre comigo. Sei que nosso tempo já está estourando, mas só me dá só um pouquinho mais, eu vou terminar agora. Marcos 14:9. Em verdade vos digo, isso aqui é Jesus falando, Marcos 14:9, ele fala assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez, ele está se referindo agora justamente àquilo que Maria acabou de fazer lá no texto de João 12 que nós lemos. Ele fala assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, fala comigo, isso inclui o Brasil. Amém? Amém. Onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Você parou para pensar que esse versículo de Marcos está se cumprindo agora? 2000 anos depois, num país chamado Brasil, longe do Oriente Médio, onde tudo aquilo aconteceu, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus já profetizou. Em verdade vos digo, aonde for esse evangelho pregado, essa história vai ser contada. Qual que é a recompensa da generosidade? Memória. Essa mulher não quis, ela não pensou assim, eu vou jogar esse perfume de 1 ano nos pés de Jesus, porque eu quero ter meu nome sendo pregado pelos púlpitos ao redor do mundo, pelos próximos milhares de anos. Ela não tinha nem noção disso. Ela fez, e deixa eu só explicar a diferença entre egoísmo e generosidade. Egoísmo é você querer dar algo esperando algo em troca. Isso é egoísmo. Generosidade é você dar sem esperar nada em troca. E essa mulher foi generosa, ela não esperava nada em troca, ela não esperava nenhuma recompensa. Aquele momento era tipo, Jesus, eu quero fazer isso, eu quero ser generosa, de maneira extravagante. E Jesus fala assim, ó, a tua recompensa vai ser memória. Todo lugar que as pessoas escutarem este evangelho de Jesus Cristo, elas vão falar de você. As pessoas vão saber quem você é. Sabe, eu comecei a pensar sobre essa questão de memória. Sabe, eu comecei a imaginar, eu lembro quando eu era criança, de vez em quando até hoje, quando eu
eu estou no meio de pessoas mais velhas que são japonesas. De vez em quando algumas pessoas mais velhas japonesas vêm e perguntam para mim: você é neto do Hayashi Sensei? Do meu avô? Sou. Ah, teu avô, eu já sei que eles vão começar a falar. Teu avô me ajudou uma época lá, teu avô me deu. E eu sei, toda vez que eu estou com um bando de japonesada velha, alguém vai falar do meu avô. Que o cara era o cara. Que ele ajudava as pessoas. E sabe o que eu fico pensando? Será que o meu neto, será que o teu neto, os teus bisnetos, vão ser parados nos lugares e falar: ó, eu tenho memória da generosidade do teu avô. Eu tenho memória da generosidade do teu bisavô. Faz sentido? Eu lembro que eu estava na casa aqui, eu vou até falar, do tio Yoshiaki, que é um dos nossos presbíteros. Eu estava lá brincando lá com os filhos do tio Yoshiaki, que são meus amigos, e eu estava lá, eu era criança, e eu estava lá mais ou menos 3 dias já dormindo lá na casa deles. E a mãe do tio Yoshiaki estava lá, é a Bachan. Sabe o que é Bachan? Tá? Fala comigo, Bachan. Isso é avó em japonês. Você acabou de aprender uma palavra nova. Fala comigo, Ji-chan. Isso é avô. Fala comigo, Banzai. Isso é viva. Bom, enfim, eu estava lá na casa lá do tio, eu estava lá brincando lá com meus amigos e de repente, eu não sei se foi o próprio tio Yoshiaki ou se foi a tia Tami, chegou e falou assim, em japonês: ó, esse aqui é neto do Hayashi Sensei. Ela olhou: honto, né? Hayashi Sensei, honto? Eu só escutei: Teohiro. Ela bem já idosa, ela levanta. Falei: o que ela vai fazer agora? Ela levanta, foi pra cozinha, pegou um copo d'água e trouxe pra mim. Eu já estava lá 3 dias. Ela trouxe pra mim e começou a falar muitas coisas em japonês. E eu não entendo japonês, mas eu já sabia que ela estava falando: o teu avô é o Hayashi Sensei, teu avô. E eu agradeci. E eu fiquei pensando. Na verdade, eu não pensei na hora, mas hoje eu penso: será que o meu neto um dia vai experimentar isso? Memória. Agora, olha a coisa doida. Você pode perguntar: tudo bem, eu entendi que é memória, mas por que essa mulher foi ser tão extravagante com Jesus? João 12 diz que ela estava sentada, ceando na sua casa. Marta, sua irmã, estava servindo. Jesus, com seus discípulos, estavam comendo. E olha só que interessante, fala que Lázaro estava lá. Eu acho que naquele momento ela começou a lembrar. Talvez ela está comendo aquele jantar e de repente ela para pensar e fala assim: olha o que está acontecendo aqui. Minha irmã está me servindo Jesus, como ela sempre fez. Eu estou com Jesus, mas eu estou com meu irmão Lázaro aqui. E daí ela começa a pensar: há 2 meses atrás, o meu irmão já não era nem vivo. Ele tinha morrido. E há 2 meses atrás, Jesus veio e trouxe ele de volta para a vida. Eu acho que ela foi tomada por tanta gratidão. Por quê? Porque ela tinha memória. Sabe, Jesus recompensou ela com uma memória, quando ele na verdade sabia que aquilo que causou aquele ato foi a sua própria memória. Maria teve uma memória e ela falou assim: eu lembro daquilo que o Senhor fez por mim. E naquele momento ela é tomada por uma enxurrada de gratidão, que ela fala assim, na verdade, abre comigo em João 12, vamos voltar a olhar isso. Fala aqui, Jesus diz, sabe, quando Judas fala aquela afirmação tão egocêntrica, Jesus responde para Judas no versículo 8, ele diz assim, versículo 7 na verdade, ele disse: pois Jesus, deixai-a, foi para o dia da minha sepultura que ela guardou isso. O que Jesus estava falando? Quando Judas fala assim: nossa, mas para que tanta coisa? Gente, calma aí, já está exagerado, né? Calma aí, isso aqui já é um exagero, isso aqui é extravagante demais. Jesus, convenhamos, poderia ser vendido, a gente podia ter dado para os pobres. Qual que foi a resposta de Jesus para Judas? Jesus fala assim: Judas, fica quieto, cara. Você não está entendendo nada não, cara. Isso aqui ela guardou para o meu sepultamento. Deixa ela. Para com isso, Judas. Deixa ela. Isso aqui é para o meu sepultamento.
Mas para pensar, Jesus não estava para ser sepultado. Jesus não estava para morrer. Jesus falava que ele iria morrer, que um dia eu vou. E quem sabe aquela mulher que amava tanto Jesus, ela se planejou, porque você não separa o salário de um ano no ímpeto, você não consegue fazer isso. Então ela planejou, ela pegou todas as suas economias e ela pega o equivalente ao que é um ano de trabalho. Ela compra esse nardo caríssimo e ela pensa: um dia eu sei que ele vai morrer, e quando ele morrer eu vou ungí-lo. Porque isso na tradição judaica era uma honra. Era algo que seria uma reverência, seria uma dádiva extremamente generosa. E ela pensa: eu vou fazer isso. Eu estou separando as minhas coisas, as minhas economias. Eu estou esperando o dia do sepultamento. Eu vou ungir o corpo do meu amado Jesus. Mas naquele momento ele não estava perto do seu sepultamento. Mas ela está sentada jantando e memória. Vem a memória e de repente ela pensa: eu tinha planejado essa coisa que era para ser um ato de amor, mas eu não consigo aguentar. Eu tenho que fazer isso agora. Era uma surpresa muito bem planejada, mas vai agora mesmo. Ela sai correndo, pega aquele nardo e joga nos pés de Jesus. Eu não sei se você já teve uma situação onde você tinha uma coisa que era uma surpresa, que você não aguentou até o final e você falou a surpresa antes. Quem já teve isso? Ontem eu estava lá em Brasília para pregar, e eu vi um cara, ele é da igreja do Gustavo Paiva, e ele me conhece há muito tempo já. E ele me viu, eu estava para entrar para pregar, ele me abraçou. Cara, vem cá. Ele me abraçou. E aí, como que você tá? Tô bem. Ele falou assim: cara, eu tenho um presente para te dar, cara. E é uma surpresa que eu vi lá no shopping. Falei: isso aí, vou comprar pro Theo. Eu comprei para você, cara, eu quero te dar. Eu falei: eu te dou depois. Vai lá e prega. Eu tava para entrar para pregar. Ele falou assim: vai lá e prega, depois eu te dou. Eu falei: mas o que é? Não, é uma surpresa. Eu falei: Não, me fala aí. Não, é uma surpresa, vai lá e prega, depois eu te dou. Eu falei: cara, se você não me falar agora, eu não vou conseguir pregar direito, cara. Fala aí. Você já passou por isso? Ele saiu correndo lá para me pegar e trazer para mim o presente. Sabe, eu creio que ela tinha planejado algo, que ela falava assim: isso aqui é para o dia do sepultamento do mestre. Mas naquele momento, a memória daquilo que Jesus tinha feito para ela. E deixa eu falar uma coisa: pessoas gratas são as pessoas mais generosas. Ela vem à memória, ela é cheia de gratidão, ela aborta o seu plano, ela pega aquele negócio, ela joga aos pés de Jesus. E Jesus entendeu: isso aqui ela tinha separado para o meu sepultamento. Mas olha isso, cara, ela foi tomada por tanta gratidão, ela não conseguiu nem se segurar. Judas, isso aqui era para o meu sepultamento. E daí a Bíblia fala: Judas falou aquilo não porque ele queria o bem dos pobres, porque ele era ladrão. Era Jesus falando assim: Judas, enquanto você roubava, ela juntava. E agora você vai criticar ela? Faz sentido? Agora deixa eu te falar uma coisa: você não acha que é totalmente normal o que ela fez? Você entendendo que ela acabou de perceber que aquela pessoa que come na frente dela é justamente a pessoa que ressuscitou o seu próprio irmão dos mortos? Se Jesus ressuscitasse um dos teus familiares, você não acha que seria completamente normal você reagir dessa maneira? Quem concorda comigo? Abra comigo em Efésios, capítulo 4. Melhor, Efésios 2. Versículo 4. Paulo diz algo muito importante. Ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repita comigo agora: estando eu ainda morto nas minhas próprias ofensas, Jesus me vivificou e me ressuscitou juntamente com Ele, e me fez assentar com Ele nos lugares celestiais. E se eu te dissesse que você pode ser grato porque Ele ressuscitou você dos mortos, os teus amigos dos mortos, os teus familiares dos mortos,
E uma extravagância generosa é nada mais do que uma reação completamente natural. Ele fala, a recompensa dessa generosidade é memória. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer trazer uma glória a uma mulher? Porque ele quer que nós venhamos adorar Maria? Não, é porque ele entendeu, isso aqui é o gatilho. É o gatilho do quê? De um ciclo de generosidade. Porque quando você pensa naquilo que Maria fez, você pensa, o que é que ele fez por mim? E quando você traz à memória aquilo que ele fez por você, você é cheio de gratidão. E quando você é extravagante para Jesus, outras pessoas podem ter momentos de milagres na presença deles, que mais tarde se tornarão memórias, que mais tarde se tornarão gatilhos de gratidão, que mais tarde serão a expressão das suas próprias generosidades, para perpetuar esse ciclo. Faz sentido? Sabe, eu creio que Deus nos chama como igreja Monte Sião. Sei que você talvez esteja nos visitando, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu, como pastor da Monte Sião, uma das minhas orações é que nós venhamos ser extremamente generosos. Que nós venhamos ser generosos de uma maneira extravagante. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em diversas igrejas. Eu falo para você, eu vou para algumas igrejas, e eu nunca faço isso por dinheiro, mas eu vou para algumas igrejas que eles são tão generosos comigo que eu fico constrangido. Eu fico constrangido e meu pensamento é, cara, o que eu posso fazer por vocês? E eu sei que eles não estão fazendo isso para esperar algo em volta de mim, porque eu não tenho muito para dar para eles. Mas também eu vou para algumas outras igrejas, e deixa eu falar que isso não tem nada a ver com a condição monetária das igrejas. Porque as coisas que você pode pensar, essa igreja deve dar uma boa oferta, não segue uma regra. Eu já fui para igrejas onde eles falam, ô pastor, passa lá na cantina e pega lá uma esfirra para você. Obrigado por ter passado aqui. Eu falo para as pessoas que saem para ministrar daqui, que saem para ministrar, a gente nunca faz por dinheiro, mas de vez em quando é bom você receber honra, porque a própria palavra diz, honrar é para quem a honra é devida, e o trabalhador é digno do seu salário. Eu falo para você, sabe, quando você honra, quando você é grato, você causa, sabe, eu falei que egoísmo é você dar esperando algo em troca, mas você também não pode impedir que Deus não te galardoe. Hebreus 11, abre comigo aí, Hebreus 11, versículo 6. Eu termino com esse versículo. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você crê que Ele existe, automaticamente você tem que crer que Ele galardoa aqueles que o buscam. É a natureza dele galardoar. Se você for analisar a palavra galardoar, no grego original você tem dois significados. Um significado é a recompensa devida, mas tem um outro significado que é a recompensa com extravagância. E o autor de Hebreus usa justamente essa. Ele recompensa com extravagância aqueles que o buscam. Você não consegue fazer nada, você não vai conseguir impedir Deus de te galardoar. Você não consegue impedir Deus de te recompensar. Mas ao mesmo tempo você tem que guardar teu coração, para que você não venha ser generoso esperando algo em troca. Faz sentido? Quando você traz a memória, você é grato, você é generoso, você fala, Deus, eu deixo com que o Senhor me galardoe da maneira como o Senhor quer. Sabe, eu lembro, eu vou ser bem sério aqui, tive já momentos na minha vida onde eu dei ofertas, onde eu semeei, e eu estou pensando, agora vai voltar mais. E sabe, às vezes eu sinto que Deus fala assim, aquilo lá nunca mais vai voltar. Mas de vez em quando eu estou em algum lugar e o Senhor começa, eu venho com alguém me abençoa de alguma maneira, e não, às vezes nem fisicamente ou monetariamente, e às vezes parece que o Espírito Santo fala assim, você lembra daquilo lá que você semeou? É isso. Tem algumas sementes que vão ser que nem uma horta, na hora volta. Tem algumas outras sementes que serão que nem árvores, que vão demorar 40, 30, 50 anos, e de repente você pensa, era aquilo lá atrás. Mas contanto que nosso coração esteja voltado a uma recompensa, Deus, eu sei que o Senhor é recompensa, o Senhor é o galardoador, eu vou ser grato, eu vou ser generoso. Faz sentido? Levanta onde você está, eu quero orar com você. Desculpa o horário, mas eu queria, sabe, eu realmente creio que a nossa igreja é chamada para andar em generosidade extravagante. Amém? Você crê nisso? Quem quer ser generoso aqui? Amém. Põe tua mão no teu coração. Pai, eu quero te agradecer por cada coração que está aqui,
cada coração que quer crescer em generosidade. Eu peço agora, Senhor Deus, que o Senhor vai estar nos expandindo. Expanda a nossa capacidade de trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nesse momento, começa a pensar naquilo que Jesus já fez por você. Começa a falar: Pai, que a minha memória venha engatilhar gratidão, e que gratidão venha se resultar em generosidade. Eu quero ser que nem Maria, Pai. Comece a pedir isso. Se você está com uma pessoa que faz parte da tua família agora, dá a mão para ela e comece a falar: Pai, que a nossa família venha ser uma família generosa. Que a nossa família venha ser conhecida como uma família que é generosa. Nós reconhecemos o que o Senhor já fez no nosso lar. Nós já reconhecemos, Pai, os milagres que o Senhor já operou na nossa família. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê oportunidade para nós continuarmos com essa gratidão, sendo generosos, e que outras pessoas venham ter oportunidades de experimentarem os seus milagres. Em nome de Jesus. Amém.